Seja bem-vindo a mais um Pode Grow, Pode Crescer. Esse podcast que está sendo um sucesso na Baixada Fluminense, que conecta você, cliente, e você, corretor, ao mercado imobiliário de Nova Iguaçu. E hoje, compartilhando esse host comigo, eu tô aqui do meu lado, o diretor mais novo da Baixada Fluminense e o diretor com mais VGV da Baixada Fluminense, Thiago Macedo. Fala um pouquinho aí, Thiago. Tamo junto, Inácio. Boa tarde, pessoal. Chamo Thiago, sou diretor de vendas da Agroimóveis. Estamos aqui em mais um episódio e se preparem que o episódio de hoje vai dar o que falar. Estamos com uma figura do mercado imobiliário aqui, tá? Estamos com quem, Matheus? Hoje, quando a gente fala, que tem aquela famosa frase, né? Que águia anda com águia, né? Que tubarão anda com tubarão. E quando a gente fala de grow, parece até mentira, né? A gente é campeão disso, a gente é campeão daquilo, a gente bate todos os VGVs. E hoje, pode até parecer que é mentira, mas hoje a gente está com o gerente com o maior VGV da Baixada Fluminense, Leonardo Muniz. Olha, o irmão, é um prazer te ver aqui. Fala um pouquinho aí, Thiago, Leonardo, se apresenta. Olá, meu nome é Leonardo Muniz, sou gerente da Agroimóveis, gerente campeão 2025. Puxa pra perto, a gente volta de novo. Volta tudo? Fala dele. Não, só falar. Vamos falar Leonardo Muniz. Chega e fica próximo também, isso. Falar que a Grow é campeã, falar que a Grow bate todos os recordes, que a gente tem nosso maior diretor em VGV da Baixada Fluminense, que a Grow é imobiliária com o maior VGV da Baixada, parece até mentira, né? E parece até mentira de novo que eu vou falar, porque tá na minha frente agora o gerente com o maior VGV da Baixada Fluminense, gerente campeão, Leonardo Muniz. Prazer te ter aqui conversando com a gente. Leonardo, me fala um pouquinho aí de você, cara, se apresenta pra galera aí te conhecer. Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Leonardo Muniz, sou gerente da Agroimóveis, estou há 8 anos no mercado imobiliário, graças a Deus, com muitas bênçãos. E vamos lá. Queria agradecer a vocês pela oportunidade de ter me tirado do trabalho para falar de trabalho. Isso foi sensacional, tá? Mas vamos lá. Vamos lá. Cara, brincadeiras à parte, pessoal. Adoro meu trabalho, tá? Pô, legal, cara. Vamos lá. Todo mundo conhece o Leonardo Muniz. Você já é uma figura já bem conhecida do mercado imobiliário aqui da cidade de Nova Iguaçu, quando o assunto é liderança de equipe. Mas todo mundo conhece o Leonardo gerente, né? E a gente sabe que para ser gerente, uma vez você teve que ser corretor. E fala para mim, como é que foi essa trajetória aí? Como é que você caiu no mercado imobiliário? Foi algo que você já queria? Foi de paraquedas? Eu acho que o mercado está mudando, né? Hoje as pessoas querem se tornar corretores de imóveis. Como o Thiago, quando a gente começou, eu na época vim da rede bancária, né? Uhum. O banco em corte de pessoal, assim como está até hoje, as agências bancárias estão diminuindo, fechando e tudo mais. O mercado bancário mudou, né? Hoje é muito online que está dominando. E na época um amigo meu de faculdade, né? Eu vi ele se movimentando, vi ele trocando de carro, vi a vida dele conquistando algumas coisas, né? E ele tinha me chamado, assim que eu saí do banco, né? Fiquei um tempo de férias e ele tinha me chamado para trabalhar na corretagem, né? Aí esse meu amigo Everton Milese, né? Hoje dono da Grow. Aí passou um tempinho, deu uma apertada. Falei, cara, vou ligar pro Everton. Fiquei acho que umas 2 semanas atrás dele, pentelhando o juízo dele. Aí ele, não, vem cá que a gente vai começar. Vai ter o lançamento dos Jardins. Você atuou no banco, né? Sempre trabalhei na área PJ, tinha bons clientes. E usei isso a meu favor, obviamente, né? Eu tinha uma carteira de cliente muito boa. Cheguei no mercado imobiliário em setembro de 2017, perdão, justamente no lançamento dos Jardins. Hoje é um empreendimento que, graças a Deus, eu mais tenho facilidade de comercializar, tanto usado também na época do novo. E fiquei praticamente 1 ano como corretor. Praticamente vendia todos os meses, tive um bom desempenho no lançamento do Itália, na época ali, ainda era a antiga e nova, né? Me destaquei mesmo com pouco tempo de corretagem, me destaquei depois no estoque da Cury, vendi uns 4, 5 apartamentos no Bela Vista, tinha um preço competitivo, entendia meu cliente, né? Não adianta hoje também, às vezes, chegar e só mandar o produto goela abaixo do cliente. A gente tem que entender o nosso cliente e entender a necessidade dele e ver se, de fato, ele consegue alcançar essa conquista, né? Geralmente a gente trabalha com o sonho das pessoas, independente da faixa de renda.
O cliente pode hoje tanto ganhar 2 mil, pode ser um cliente que movimenta 500 por mês e ainda assim ele está realizando um sonho. Obviamente, sonhos de valores diferentes, né? E vendi praticamente todos os meses. Na época, o Everton recebeu o convite para virar diretor e ele precisava de pessoas da sua confiança para virar gerente. E graças a Deus, aí, com um pouco mais de um ano de corretagem, a promoção de gerente veio, um novo desafio, a liderança, formar a equipe, formar corretor, ir para a mesa. Você não faz mais o seu horário, o corretor que faz o seu horário. Então, se o corretor te ligar no domingo, 8 horas da manhã, eu tenho um cliente no stand, a gente acorda cedo, feliz da vida, sem ironia, sem sarcasmo, e vai... Falaram que era para ser o mesmo. A gente vai com toda felicidade, com a certeza que o cliente vai fechar. Mas, assim, nesses praticamente 8 anos de corretagem que eu tenho, indo para o 9º agora, 8 anos foi na liderança, foram grandes desafios, entendendo o produto que a gente gosta de trabalhar, sem demérito aos outros, né? Na época, o lançamento do conceito foi o primeiro lançamento que eu me destaquei como gerente, fui em segundo lugar, junto com o nosso amigo Souza. O outro amigo nosso, Alexandre Sena, ficou em primeiro, também se destacou muito. Logo em seguida, teve um lançamento que já não era mais a minha cara, deu uma caída. Logo em seguida, veio um outro lançamento que já tinha melhorado. Comecei a entender quem era o meu público, quem era o público que eu gostava de trabalhar. Hoje, a gente tem corretores que ganham muito dinheiro no mercado. No mercado da minha vida, faixa 2, faixa 1,5. Eu sempre gostei de trabalhar faixa 3, faixa 4. Não sei se é facilidade, não sei se é onde eu me encontrei, e desde então só tenho aumentado um pouco o sarrafo, né? Os clientes de apartamentos que eu tenho gente que tem facilidade de 200 mil, 300 mil, hoje, por incrível que pareça, eu tenho mais facilidade para fechar apartamento de 500, 700, que são apartamentos até com VGV melhor e, obviamente, a comissão melhor, graças a Deus. Por isso ele é o nosso gerente de milhão, né? Isso aí, batendo 1 milhão em todos os meses. Gente, sem falar quanto eu tô ganhando, por favor. Não, pode ficar tranquilo. Se falar, a gente corta. Tá gravado. Cara, mas precisa saber. O interessante que você falou sobre a sua carreira antes de ser corretor, porque quando alguém inicia na corretagem, normalmente a história é triste, né? A história é desafio. É meu caso, né? A história, desculpa a palavra, é uma merda. Pra mim começar, foi muito sangrento. No seu caso, como você já veio do banco, foi mais tranquilo para você no início? Cara, eu demorei... Não em comparação à sua realidade, mas em comparação da realidade de outros corretores que entram no mercado? Eu demorei 3 meses para efetuar a primeira venda, até porque a gente entrou num produto de uma liquidez baixa para aquela época. Deveria ter uma carteira, era um ticket médio que na época era de 500 a 1 milhão, que era do lançamento dos Jardins, né? O Iotinho aí era o menor, com 102 metros, a 530, 550 mil. Babilônia na faixa de 700 a 800. E o Versalhes ali na faixa de 1 milhão e 200, 1 milhão e 300. Isso naquele momento, né? Naquela época na planta. A única unidade que eu vendi no Jardins no primeiro ano de corretagem foi justamente uma cobertura de 1 milhão e 300. Então, assim, foi aonde o mercado entendeu que eu estava ali, não era mais um que estava ali naquela imobiliária. De fato, eu poderia colher bons frutos. Vendi 5 unidades no Itália, no lançamento, isso com 6 meses de corretagem. Vendi Viva Vida. Eu consegui vender todos os produtos da carteira da empresa. Desde o produto de 130 mil, que era o valor do faixa 1,5, a unidade de 1 milhão e 300, que era um dos mais caros na carteira de Nova Iguaçu. Eu sempre foquei muito na Baixada, não que eu não venda outros produtos. A gente vendeu agora um apartamento na Barra de 1 milhão e 80, preço muito bom. Inclusive, está entrando uma outra unidade nesse mesmo condomínio de 780 mil, toda reformada. Então, assim, é entender hoje o cliente. Quando a gente entende o cliente, a gente mostra para ele as opções e deixa ele também à vontade para escolher. Cara, e o interessante é que nessas palavras você trouxe a condição que quando você entrou, você ficou os 3 meses sem vender, mas quando você começou a vender, você vendeu diversos produtos, você não parou só em um. Você olha que você já chegou vendendo na questão dos jardins, que já é um VGV alto, né? Mas você diversificou esse VGV também com os outros produtos, né? Porém, o que eu ia te perguntar para você ter essa diferença, você ter essa virada de chave, para você entrar, ficar alguns meses sem vender, até você ter essa virada de chave de entender como é que é o mercado, como é que é as vendas, para dar o chave. Volta.
Eu mal trabalhava nessa época, mano. Não posso nem falar isso. Eu vou pra ele e falo, hein? Vai. Então, você mencionou, né, que no início você ficou 3 meses sem vender, praticamente, mas quando deu start nas vendas, você não vendeu só um produto, você diversificou essas vendas e esses VGV, tá? E então, para ficar esse período sem vender, como que foi essa virada de chave até fazer a primeira venda e engatar nas próximas? Eu procurei entender muito o processo de aprovação, porque hoje, se a gente trabalhar o Minha Casa Minha Vida, é o que rege, né, o primeiro passo do cliente, ele entender que ele pode pagar. Sim. Eu comprei meu apartamento na época, eu trabalhava como carteira assinada, não entendia do processo, eu achava que era um absurdo você comprar um apartamento. O corretor na época, meu amigo pessoal, inclusive, me mostrou o processo, mostrou que eu tinha condição de comprar, e eu me agarrei muito a isso. Quando chegou a minha vez de ser o corretor, eu aprendi o processo, a aprovação, me inteirei de toda a taxa de obra, a documentação, tudo isso para ser assertivo na hora de ofertar para o meu cliente. Obviamente que no início a gente observa as pessoas próximas, pessoas que inclusive viraram corretores depois por conta desse trabalho que a gente efetuou lá atrás, né? E pela clareza. Hoje, se a gente não for claro no que estiver explicando para esse cliente, para esse amigo, na negociação, você acaba perdendo essa venda. Você, às vezes, fica com medo de falar um detalhe, que esse detalhe lá na frente faz a sua venda cair. Então, hoje eu não tenho medo nenhum de passar todas as condições para o cliente, até porque é a única forma dele comprar. Hoje, o cliente que vai comprar um imóvel na planta, ele vai pagar a taxa de obra. Ele pode até, por algum motivo, lá na frente, não consegui pagar a taxa de obra, a construtora negocia, tem várias formas, né? Sendo que se eu não avisar para esse cliente que ele tem taxa de obra, ele vai descobrir da pior forma. Uhum. Com o corretor não sendo claro. E eu nunca deixei de falar nada dos detalhes das operações que eu fiz. Então, acho que isso me ajudou muito. Entender, quando você entende do processo, você entende quem é o seu cliente, como ele compra, por que ele compra, a localização, e fica muito mais fácil porque você domina o atendimento da mesa. Você não gagueja, você mostra de fato todas as objeções. Ele vai vir com uma objeção de taxa de obra e você vai dar a solução. Ele vai vir com a objeção da localização, ele vai vir com a objeção do valor e a gente vai falar. Ele está comprando na planta. Eu lembro que o ticket médio do Itália era 150, 170 mil. Hoje um Itália está na faixa aí de 300 mil, se estiver bem reformado. Uhum. Você vai pegar ali o lançamento do conceito, onde eu me destaquei, os apartamentos eram 180 mil, 190 mil. Hoje um conceito facilmente ali, se você pegar o mais barato, que na nossa carteira é 270 mil sem reforma. Se você for pegar o conceito hoje com a mínima reforma, o planejado de bom gosto, assim como os clientes que compraram de fato para moradia, você vai achar na faixa de 300, 320 até 350. Cara, e paga. Porque tem gente que quer morar no apartamento, principalmente os usados, e não querem ter o trabalho de reforma. Às vezes ele pega o apartamento ali, porteira fechada, quem não sabe, né? Apartamento com tudo dentro. O cliente só vai tirar os itens pessoais, né? Alguns deixam até os talheres. E você já vi. E sim, vai acabar pagando preço justamente pela comodidade e pela qualidade, às vezes, de uma obra. Isso aí, obviamente, é muito particular de cada vendedor e de cada comprador. Isso é muito interessante porque você traz para a gente uma fala onde o corretor... Você praticamente traz uma aula onde o corretor não somente ele tem que entrar na corretagem. Você mostra que realmente o corretor ele tem que se reciclar, ele tem que estudar, ele tem que entender daquilo que ele está falando, né? E hoje aqui na Grow a gente sempre mostrou isso. Você que é corretor, tá perdido aí no mercado. Aqui na Grow a gente mostra o passo a passo do que o corretor ele tem que fazer. Justamente o corretor ele tem que entender daquilo que ele está falando, ele tem que estudar aquilo que ele está vendendo, ele tem que saber de cada produto justamente para ele na mesa com o cliente, ele não ter um gargalo, um gaguejo, né, quando o cliente ele tiver uma dúvida. E aqui na Grow a gente te prepara, te molda para estar preparado para esse momento. Foi legal. Eu vi que você comentou sobre não ter medo de conversar com o cliente. Né? Se o cliente está na mesa, você não tem medo de passar sobre taxa de obra, não tem medo de passar sobre o que o cliente vai pagar, taxa de juros para ele. E como gerente hoje, você lidando com a equipe, você acha que isso é uma característica que pode se destacar de um corretor que não faz venda, de um corretor que está travado, para um corretor que cresce rápido, um corretor de sucesso? Tu acha que estar por dentro do mercado imobiliário, não ter medo de passar as condições, é algo de destaque realmente para um corretor ou tem algum outro princípio?
Cara, quando a gente fala de clareza na mesa, acaba que você tem o conhecimento. Quando você tem um conhecimento, você é firme nesse atendimento. E quando você passa essa firmeza para o cliente e a sabedoria, né? O conhecimento, que o cliente entende que você realmente domina o assunto, ele acaba parando para te ouvir. Quando o cliente faz algumas perguntas pontuais, às vezes até acontece, eu não sei 100% das coisas, muita coisa vai mudando, processos principalmente com a Caixa Econômica, e às vezes vale muito mais a pena você falar, não sei, vou buscar saber e volto com a resposta, do que você ou inventar alguma coisa ou gaguejar. Você tem que ser claro na mesa, tem que ser firme. Quando você perde essa firmeza, você perde o atendimento e perde a confiança do cliente. E isso, obviamente, não vem de uma hora para outra. Isso vem na cara e na coragem. É de fato você sentar ali, entender o processo, falar para o cliente e correr atrás. Obviamente, eu não sabia fazer uma simulação. Até que eu tive que entender como é que fazia a simulação. Hoje é mais fácil. Algumas construtoras disponibilizam ali aquela tabelinha que você vai preenchendo. Antigamente você tinha que gravar aqueles códigos ali do site da Caixa, gravar. E são detalhes que às vezes, se você simular errado, infelizmente, você perde a venda. Às vezes você perde a venda por 0,5% de taxa de juros se o cliente tem 3 anos ou não de carteira assinada. E já quase aconteceu comigo. Então, quando a gente passa por algo parecido, a gente liga o alerta e a gente começa a pontuar isso nas próximas vezes, né? Não fechei 100% das mesas que eu fiz, 100% dos clientes que eu fechei, mas eu acho engraçado que às vezes o cliente não fecha comigo, porque às vezes o corretor não foi muito claro com ele, assim, com todo respeito a todos os outros profissionais, mas acontece, às vezes o corretor que só quer fechar a venda, e acontece daquele cliente depois virar, poxa, Leonardo, e aí, tá acontecendo isso e isso na minha venda. Eu falei, poxa, infelizmente, por mais que eu possa te dar essa informação, o correto é o corretor da venda te dar, ele ganhou por isso. O corretor da venda tem que te acompanhar até o final. Eu faço pós-venda com todos os meus clientes, principalmente imóveis prontos. Esses clientes, no futuro, vão virar clientes de novo, vão virar indicação. E assim, graças a Deus, eu ando em Nova Iguaçu hoje e cumprimento muita gente. E vou falando, não, aquilo ali era cliente meu. Essa semana eu estava atendendo nos Jardins, eu não moro no Jardim, apesar de ter alguns amigos lá, amigos que eu fiz vendendo. Pô, legal. E eu passo cumprimentando o pessoal e, cara, é muito bacana isso. Aí tu tá na garagem mostrando onde vai ser a vaga do cliente, passa buzina, agradece, fala da obra, aí você encontra com o outro no elevador. Então, assim, é gratificante quando você faz um bom trabalho e não só a questão financeira, né, cara? Quando você é reconhecido de fato pelo bom trabalho. É o que hoje me move muito, até para melhorar o meu atendimento e, em cima disso, estar em constante evolução. Sem contar também que eu tenho que passar isso para a minha equipe. Passar essa tranquilidade na mesa para a minha equipe, porque a questão já tem... O último mês, o corretor que era o campeão da minha equipe virou gerente. É assim, uma parceria que é o que a Grow mostra hoje, né? Quem entra como corretor vai virando gerente. Por quê? Você vai evoluindo, você vai treinando líderes também. A gente vai treinando o corretor para ele ter essa segurança na mesa, para ele não simplesmente ficar refém do gerente. A gente não tem como estar em todos os lugares, todos os tempos. Principalmente quando, às vezes, você está numa mesa ali de amigos, de família, o seu amigo te faz uma pergunta e você não sabe responder. Cara, vai acontecer daquele cara comprar com outra pessoa. Sim. Amigos, negócio à parte. Já teve caso da pessoa não me dar muita trela, depois ela vem me procurar. Já teve caso da pessoa virar para mim e falar, caraca, tu evoluiu bastante, né? Eu falei, sim, cara. Hoje eu mostro mais essa evolução. Eu era um cara que era muito fechado em relação ao meu trabalho. Até que eu comecei a fazer algumas negociações com alguns amigos, que foram indicando outros amigos, e acaba que você vira referência. Já teve mês de eu acordar com ligação dia, né? E, oi, Léo, tudo bem? Cara, eu quero comprar um apartamento assim, assim, assado. E em uma semana eu botar 10 mil no bolso. Já gastei, tá, gente? E simplesmente, por quê? Fruto de um bom trabalho. Você quer continuar? Cara, legal. Conversando agora com o Léo gestor, né? O Léo gerente. Acho que você já meio que respondeu nessa tua fala
essa segunda pergunta que eu ia fazer para você, mas você como gestor, qual o maior erro? Até para a galera que está vendo agora esse podcast, que não é da Agroimóveis, ou é da Agroimóveis também, e você que está querendo entrar na Agroimóveis, queria te fazer essa pergunta. Qual o maior erro hoje do cara que entra no mercado imobiliário? Você observa? Cara, eu acho que é a ansiedade. Ansiedade. A ansiedade do cara que às vezes não entende o mercado, não entende o processo, e às vezes ele vê o colega ali fazendo X valor de venda. Vamos supor, o cara entrou e fez 500 mil de VGV, 1 milhão de VGV. E ele achar que talvez ele consiga, sem o mínimo esforço, ele acaba se frustrando. Eu demorei a fazer um VGV alto. Demorei não fiz com 6 meses, 1 milhão. Demorei não, mentira, gente. Eu trabalhei bastante, tá? E eu nem gosto muito. Eu gosto de ganhar dinheiro, isso é uma coisa que não tem nada a ver com a outra. Brincadeiras à parte. O cara que entra sem entender o processo, achando que a venda vai cair do céu, não vai. Se ele não se dedicar, se ele não pegar ali, por mais que sejamos autônomos, se a gente não tiver um horário ali, vou chegar no stand às 8 e vou sair às 8. Às vezes a gente chega às 8 e sai meia-noite, época do Oasis, um produto que eu me destaquei também. Era praticamente isso, a gente vivia o produto, o Sky. Quantas vezes eu saí do Sky praticamente aí 11 horas da noite, meia-noite, para às vezes estar aqui chegando de novo 7h30 da manhã. E assim, foram bons frutos, foram mais de 30 vendas. Só a minha equipe fez um VGV de 15 milhões no lançamento do Sky. E assim, com todo respeito a todos os outros colegas, tinha imobiliária que não fez esse VGV. E eu, como gerente, consegui me destacar em relação a isso. Obviamente que muito jejum e oração e trabalho, né? Não, e essa parte que você tocou agora traz muito aquela condição que você falou anteriormente, sobre o tempo e as pessoas que estão ao seu redor. Se você não mostra quem você é, se você não mostra o corretor e aquilo que você aprendeu até aquele momento do seu trabalho, da corretagem, os seus próprios familiares e amigos acabam não entendendo que você é capaz o suficiente para ajudar eles e acabam indo para outro. No seu caso foi completamente diferente, né? Você agora viveu no Sky uma situação onde uma pessoa bem próxima sua, conhecido seu de anos, acabou realmente confiando, entendendo o profissional real que você é e comprando uma grande quantidade de unidades somente com você, né? Quando a gente passa a confiança, né, em relação a isso, é bacana. Quando eu entrei na corretagem, né, assim, muitas pessoas passam dificuldade na corretagem no início, inclusive por conta da família. Eu tinha uma renda para minha idade na época ali, eu entrei no Bradesco na época com 20 anos, com 23 eu já era gerente. Minha mãe também trabalhava na mesma instituição, ela demorou 25 anos para virar gerente. Eu, com 3 anos, tinha o mesmo cargo que ela. Obviamente, fruto de um bom trabalho, oportunidade, e a gente vai abraçando as oportunidades. Isso em qualquer ramo, qualquer mercado, isso é na vida. A gente tem que abraçar a oportunidade. E quando eu entrei na corretagem, obviamente, eu não tinha uma cabeça que eu tenho hoje, são 8 anos, né? A gente vai amadurecendo, e eu tive meus perrengues na corretagem. Vivi os louros da vitória, mas também já amarguei, venda caindo, assim como todo mundo, venda feita, contar com a venda que não aconteceu ainda, com a comissão que não pingou na conta. E minha mãe foi uma pessoa que na época, ela, poxa, será que você está no caminho certo? Será que de fato está valendo a pena? E eu bronquei e continuei. Hoje minha mãe está trabalhando comigo, porque de fato ela viu que a corretagem, se você se dedicar, se você correr atrás, você obviamente vai colher bons frutos, assim como qualquer trabalho. E eu passo isso para ela. Minha mãe hoje entrou com uma ansiedade de venda, e é normal essa ansiedade. Então a minha preocupação hoje é trazer minha mãe para o mercado e explicar para ela que, olha, calma, você tem que entender o seu cliente, você tem que entender o processo. Não adianta você querer responder todas as questões do cliente sem entender o processo. Eu acho que a Grow mostra muito isso, é treinamento toda semana, às vezes fica até um pouco massivo, só que a gente às vezes acha massivo porque a gente já conhece o processo. Mais um treinamento para falar da mesma coisa, mas não. Às vezes tem pessoas que demoram para pegar aquela questão. Da mesma forma, eu fui um cara que demorei um tempo para mexer com IA. Hoje eu estou começando a usar. Por quê? Eu tinha, sei lá, vou entrar nesse chat para quê? Hoje eu monto o fluxo pelo chat GPT. Muita coisa que eu poderia estar quebrando a cabeça, eu otimizo meu tempo para facilitar a minha vida. Até porque hoje eu estou aqui com vocês, estou de olho no telefone porque eu estou fechando venda. Sim. Então, assim, se a gente não otimizar o nosso tempo, vai dar Beyblade. Não adianta. E no nosso caso, às vezes, a gente perde uma venda por conta de 20 minutos que o cliente fala que vai fechar ou não.
Inclusive, infelizmente, a gente perdeu uma negociação, o cliente fez uma proposta, todo cliente vai fazer a proposta, tanto o vendedor quanto o comprador, e a proposta não foi aceita. Ele demorou um dia, ele voltou no outro dia com a proposta que talvez fosse aceita e o apartamento foi vendido. E assim, acontece. E, gente, o apartamento vai fechar, vai fazer a proposta? Fecha, porque um dia, o apartamento pode estar 1 ano para venda. Na sua vez, vão vender o apartamento e você vai ficar sem. Isso acontece 95% das vezes. Você vai fazer a proposta, vai chorar um pouquinho, você vai achar que vai cair preço, você vai perder, às vezes, uma boa oportunidade por conta de 15, 20 mil. Se a gente for botar no financiamento, é mais R$100 de parcela. E R$100 com o nosso dinheiro perdendo um pouco do valor, infelizmente não é mais nada. Então vale a pena a gente trabalhar, às vezes aumentar um pouquinho, R$100 na parcela, 150 que seja, fechar às vezes uma oportunidade. E a gente está sempre passando isso para o cliente. Porque se ele não se programar, não fechar, outro vai aproveitar a oportunidade. Isso é com a vida. E hoje você, como gestor, quando você vai montar uma equipe, né, o que você observa mais? Você tem um perfil de corretor hoje mais pré-definido? Poxa, esse corretor eu consigo trabalhar legal, esse cara dá para jogar na minha equipe, pô, com esse cara eu não vou conseguir trabalhar. Você tem algum perfil já pré-definido? Tem algum tipo de persona que você prefere trabalhar? Cara, não. Não. Não, porque a gente vai julgar uma pessoa sem conhecer. Existem pessoas hoje que... Como é que fala? Você julga, às vezes, a pessoa, ele está entrando no mercado imobiliário, provavelmente me julgaram lá na época. Eu era bem mais jovem, tinha uma vida meio desregrada em algumas situações, aproveitando um pouco a juventude. E naquele momento, talvez, eu não tinha um perfil de gestor para alguém. Por Everton eu tive, graças a Deus, deu certo. Tem até um caso, tem um grande amigo meu da corretagem hoje, muitas pessoas não sabem disso. Hoje ele me agradece, inclusive, é o Fernando Dimitri. Hoje ele trabalha em uma outra imobiliária, assim como todos os meus amigos, nem todo mundo trabalha na Grow, nem todo mundo... Só que a gente, graças a Deus, no nosso ramo, a gente está sempre fazendo amizade, a gente não faz inimizade. E Fernando, na época, assim que eu entrei na corretagem, no início da gerência, ele pediu uma oportunidade no mercado, e eu neguei. E, cara, a gente ali trocando aquela ideia, desabafando algumas coisas, papo de amigo, e eu neguei na época. E depois de 6 meses ele pediu de novo. E esse foi o cara que eu conheço que vendeu mais rápido. Ele entrou na corretagem no lançamento do Pinambás da MRV. Ele entrou fazendo 2 vendas. Primeiro dia de corretagem. Porque eu entendi como amigo que talvez não fosse o momento para ele entrar naquela hora ali. Ele ainda tinha algumas pendências pessoais para resolver. Ele tinha um negócio. Então ele não ia conseguir se dedicar 100% à corretagem. Infelizmente, algumas pessoas... Não é o caso mais do Dimitri, hoje ele é gerente de uma imobiliária, está crescendo também, eu acho bacana. Aprendi muito com ele, assim como ele aprendeu muito comigo, até porque trabalhamos juntos, né? E existem muitas pessoas que às vezes querem tratar a corretagem como um bico. E, cara, se você tratar alguma coisa como bico, não vai dar certo. Não adianta. Se você deixar a corretagem em segundo plano, ela também vai te deixar em segundo plano. Você vai ver pessoas ali ganhando dinheiro e você às vezes vai trabalhar para fazer 1, 2 vendas. E isso, infelizmente, não coloca dinheiro no nosso bolso. Exato. A não ser que você venda uma venda de 8 milhões, igual um amigo fez aí no Sky. Aí sim a gente vai conseguir botar um dinheiro no bolso. Porque fora isso... Será? Se você tratar a corretagem como bico, não vai. E até para você fazer uma venda de 8 milhões, aí uma quantidade expressiva de unidade, você tem que ter esse tempo de mercado, essa confiança no mercado. Não vai cair do céu. Então, acho que hoje um dos erros até, né? Do corretor que ele está começando, até uma pergunta que você tinha feito lá atrás, é tratar a corretagem como bico. Ele entra ali, às vezes ele está tratando como a segunda opção, ele não tira para aprender o processo, não tira para estar se dedicando, que assim como qualquer outro negócio, se você não se dedicar, se você, vou prestar um serviço, sou um profissional liberal, sou um fisioterapeuta, por exemplo, se você não for um bom fisioterapeuta, você não vai ganhar dinheiro. Eu vi agora o Neymar abraçando o fisioterapeuta dele. A primeira pessoa que o Neymar abraçou foi o fisioterapeuta dele. E assim, aquele cara, para chegar ali como fisioterapeuta do Neymar, o que ele não trabalhou, o que ele não galgou para poder chegar ali? Então, assim, o cara abraçou o fisioterapeuta antes da mulher, da família inteira, irmão. Ou seja, aquele cara ali, irmão,
o passe dele aumentou 300%. Muita coisa. Não que já não seja com passe alto, mas o cara se superou, porque ele é o pica da fisioterapia. E assim, eu não sou o pica da corretagem, mas hoje existem pessoas aí que são melhores sucedidas do que eu, obviamente, em qualquer lugar. A gente às vezes acha que é o cara, já foi em Angra, que às vezes você tá no teu barquinho ali em Angra e passa um barco 5 vezes maior, e às vezes tu pensa, caraca, eu tô satisfeito com o meu barco. Aí vem o abençoado do Luciano Huck com aquele iate de todo tamanho, que às vezes nem ele tá no iate, ele emprestou para algum empresário amigo, que eu não sei nem qual o custo para aquilo ali, dar um pulo no dentista e voltar. Dentista é uma ilha, tá, gente? Então, assim, acontece. Então, assim, acho que o erro hoje da galera que entra na corretagem é tratar como um bico, cara. Um dos maiores erros, e o cara, quando se dedica, não vou nem falar minimamente que é falta de respeito conosco, mas acho que se você tiver o respeito pela profissão, você vai ser abençoado, você vai conseguir conquistar bastante coisa. Assim como, graças a Deus, eu tenho conquistado. É isso. Foi legal. Mas, assim, Léo, como gestor hoje, você lida com muita gente. Às vezes você pega um corretor que está com um gás ali absurdo, aquele corretor ali que está fazendo uma vida atrás da outra, a confiança lá em cima, e às vezes você pega um corretor ali que às vezes é um tempo sem vender, baixa aquela desmotivação, o cara não quer mais vender, às vezes o cara quer desistir. Como é que é lidar com um cara desmotivado? Cara, eu sei que tu lidar com pessoa desmotivada, eu, pelo menos Matheus, tá, cara? Eu, às vezes, eu pego com isso porque às vezes eu não tenho tanta paciência. O cara desmotivado é aquele cara que reclama. Mas eu acho que quando você se torna um gestor, você acaba que tem que... Eu acho que você não tem essa paciência, tem que ser um pouquinho mais pisar em ovos com esse tipo de pessoa. Cara, como é que você lida com isso? Eu já tive desmotivado. Acho que todo mundo tem os seus momentos. Thiago está aqui hoje, nosso diretor. Já teve os momentos dele, estava desmotivado. Acho que qualquer um. O cara que está motivado 100%, eu fico até com medo, cara. Aquele cara deve ser o mais depressivo. Porque às vezes aquilo ali é um personagem, é uma casca, que ele tenta mostrar para fora que ele está sempre bem, sempre feliz. E, cara, é preocupante. Obviamente, existem algumas pessoas que são meio alegres, né? Mas, cara, eu já tive desmotivado. Eu tento entender. Eu tento trazer o corretor para mim, a gente sai para tomar um café, tira um pouco do ambiente, tento entender os processos, o que está faltando para aquilo virar, e, obviamente, eu vou tentando entender e tentando dar uma solução, sendo que não tem que partir de mim a solução. Eu dou os caminhos. Olha, eu já passei por isso nesses 8 anos, já tive mês sem vender, já tive mês que eu precisei de ajuda para poder me manter. Não fui 100% venda todo mês. Até eu entender o game, entender o que eu poderia fazer, aí sim, hoje eu não me preocupo mais de um mês ruim, porque eu tive muitos meses bons e eu tenho a minha gordurinha. Aprendi muito com o Everton em relação a isso. Ele falou, você tem que ter pelo menos 1 ano a 2 anos de gordura, porque meses ruins acontecem. E se você se deixar se levar para essa desmotivação, os meses ruins vão perdurar. Então, é entender ali o corretor, entender o problema dele. Às vezes é um problema pessoal que não deixa o cara performar no trabalho. Às vezes é um problema em casa que não deixa o cara performar. E, cara, são detalhes. Porque, assim, eu acredito muito na força da palavra, né? Se você sair de casa e você tem uma pessoa próxima que tá nisso aí para quê? Se isso não te dá dinheiro. Se você martelar aquilo na sua cabeça, aquilo não vai te dar dinheiro. E sempre que eu tenho uma venda grande para fazer, é até errado. Eu já faço conta do que eu vou poder fazer com aquilo ali, e eu vou correndo atrás, como eu vou fazer aquilo ali, e eu vou trabalhando para aquilo acontecer. Obviamente, boquinha fechada, porque que ninguém sabe, ninguém estraga. Então, começa a trabalhar dessa forma para, de fato, aquilo acontecer. Já fiz vendas grandes e pouquíssimas pessoas sabiam. Obviamente, meus imediatos e quem estava ali próximo, nem familiares sabiam da venda, até que ela aconteceu, até que eu apareci com um carro novo, e ninguém entendeu como é que eu comprei aquele carro, até que hoje eu marquei uma viagem para a Europa, até que eu já viajei praticamente o Brasil inteiro, até que eu fiz uma venda num aniversário que eu comemorei Fernando de Noronha, até que eu viajei uma vez para o Ceará, fiquei 10 dias no Ceará, e assim, muita coisa a gente vai mostrando com a nossa vida pessoal, sem precisar falar. Obviamente, eu não sou nenhuma pessoa apagada no Instagram. Se eu estou conquistando, se eu estou viajando, sem soberba,
eu estou postando aquilo ali. Então eu mostro também para os meus corretores, olha o que eu conquistei na corretagem. Eu conquistei bons frutos, mas fruto de muito trabalho, correndo muito atrás, me desmotivando e correndo atrás para entender. Vendo que aquele processo ali, às vezes, do cliente A que caiu, e às vezes o cliente B está ali a ponto de bala para você fechar uma venda. Cara, tu esquece do cliente B que você está tão focado em uma venda só. É a questão um erro também do corretor é não pulverizar. Eu tenho uma carteira de cliente com 50. Se eu me organizar ali, me planilhar aquilo tudo e trabalhar em cima daquela planilha, em algum momento aquele camarada vai fechar. Já demorei 5 anos para fechar a venda. Caramba. Quando eu entrei na corretagem, um amigo pessoal meu viu Jardins. Na época ele... Vou fechar, não vou fechar, vou fechar, não vou fechar... Até que 5 anos depois, ele fechou um espaço. Gastei tudo em Fernando de Noronha. Pude gastar em Fernando de Noronha. Depois eu me ferrei que veio pandemia. Mas esse é um outro assunto. Mas na pandemia eu vendi apartamento de 800 mil. Sim. Cara, a pandemia foi oportunidade para muita gente. Muitas pessoas, por conta do home office, saíram da casa dos pais, se mudaram, porque às vezes você chega em casa só para dormir. Quando você passa ali muito tempo em casa de maneira forçada, você não está de férias, você acaba se incomodando com aquilo ali. E muitas pessoas, isso é até um estudo, ficaram com medo de morrer. Eu estou juntando dinheiro a vida inteira e vai que eu morro. Cara, isso aí, o consumo de bens de luxo pós-pandemia aumentaram significativamente, porque o cara ficou com aquele medo de, caraca, só se vive uma vez. Eu trabalhei, tenho uma doença que pode me levar em 1 semana, 15 dias. E aí? Para quê? Então, consumo de bens de luxo aumentou, compra de apartamento aumentou, o contrato de corretagem, que era uma bíblia de 100 e poucas páginas, que eu assinei na época, ficou digital, minimizou. Então, assim, a pandemia foi uma oportunidade para a corretagem, inclusive, se modernizar. A gente vendeu um apartamento uma vez, até do corretor Fernando, que citei, né? O camarada militar, morando no Maranhão, comprou apartamento no Meyer, que a gente viu o catálogo, a gente nunca tinha ido nesse imóvel da MRV, e ele comprou totalmente online. Então, assim, foi uma oportunidade, né, na dificuldade da gente evoluir. É aquilo, dificuldade sempre vai ter. Se a gente focar na dificuldade, a gente vai continuar tendo ela. A gente tem que sempre focar na resolução. Até, às vezes... Tiago abençoado aqui me enche a paciência, né? É meu trabalho como gestor. E o meu é te aturar. E às vezes o Tiago fica ali, Leonardo, cadê a solução? Cadê a solução? E às vezes a solução vem quando da onde a gente menos espera e daqui a pouco um VGV de um mês zerado vira um VGV de 3 milhões. Às vezes um mês que está ali, um pouco engateando, a gente tira um coelho da cartola e entra ali um VGV significativo, o corretor fica feliz, eu fico feliz. Tiago, olha a cara dele, é feliz. Exatamente. O cara fala bonito, né? O lado do Leonardo que eu não conhecia. Se quiser, a gente faz uns cortes aí falando merda pra caralho. Pô, legal. Mas fala aí comigo, cara. Você já teve algum corretor que você olhou, não só você, ou algumas outras pessoas olharam, fala assim, poxa, esse cara aí, mas quando esse cara focou nas vendas aí foi surpreendente? Você. Gostei da resposta. Gostei, né? Eu sempre quis vender muito. Sendo que naquele primeiro momento eu olhava ali o pessoal se destacando, né? O Thiago entrou um pouco depois na corretagem, mas viveu um pouquinho aquele início com Viva, os empreendimentos ali, o Itália, Central Park, que eram aqueles lançamentos daquele momento. Eu sempre via e eu não conseguia entender que eu tinha capacidade de chegar naquele momento ali de um topo de venda, né? De um volume de venda, de entender o processo. Até que eu me permiti entender esse processo e me destaquei. Quando vendi um jardim, uma cobertura, que pessoas que estavam na corretagem há 10 anos nunca tinham vendido, nunca tinham nem chegado perto. Tudo bem que era um cliente mais próximo a mim, né? Um cliente que veio da época do banco, assim como outros clientes que vieram da época do banco, principalmente ali da região de Queimado e de Gero Pedreira, que era a praça que eu sempre trabalhei. E aí eu virei a chave. E eu sempre uso isso com os meus corretores. Cara, o cara pode chegar ali e não entender nada do processo.
Se a gente chegar como líder e mostrar o que ele precisa fazer e ele, de fato, entender você e fazer, esse cara vai virar a chave. Existem casos perdidos? Sim. Mas se a gente pegar hoje na própria Grow, vão ter corretores ali que chegaram, que a gente talvez tenha olhado e depois a gente em reunião, caraca, o cara está se destacando. Sim. O cara entendeu o game. O último caso que a gente teve de sucesso foi o Guilherme. O cara tem 1 ano de corretagem, praticamente se destacou de uma forma absurda. Então, assim, é a gente entender o que aquele camarada está fazendo e mostrar também para o restante. Guilherme é um cara insuportável. Pode botar isso aí no podcast. Eu acordava com ligação dele, dormia com ligação dele. Quando ele não estava trabalhando, ele me chama para casa dele para fazer churrasco para falar de trabalho. E você ia? Ia, pô. Ia. Tem churrasco, pô. Caramba, né? Me fazia pagar cerveja. Mas, assim, é uma troca que a gente brinca muito, né? A gente sai do trabalho para falar de trabalho fora do trabalho. A gente respira o trabalho. Em alguns momentos eu tô com pavor de estar com vocês. E a gente fica aí evoluindo, né? Porque a gente fica trocando a figurinha. Às vezes é um detalhe que a gente está ali conversando que dali sai uma venda. Às vezes a gente está com o pessoal, e fez até de outras imobiliárias que, assim, eu, graças a Deus, não tenho problema com ninguém. Graças a Deus. E às vezes aqui numa conversa, num bate-papo ali de stand, ou no bate-papo fora do stand, no aniversário de algum amigo em comum, a gente às vezes tem um estalo, e em cima disso a gente vem com a solução, ou seja, a gente está sempre buscando solução para as coisas, é isso. Desde quando você começou, você acha que o tato para você conversar com o cliente, o perfil do cliente hoje mudou de 8 anos atrás? Mudou. O acesso à informação hoje é outro. Hoje o camarada ele já vai no TikTok, já tem os 20 vídeos ali falando da taxa de obra. TikTok agora virou até ferramenta de pesquisa, né? Sim. Eu, quando quero comprar alguma coisa, eu tô com viagem programada, vou no TikTok. Quero ver para fazer no prato. Quero ver como é que é aquele lugar. Eu paro no TikTok. Se eu quero viajar, eu pego um blogueiro maluco desse aí, mostrando como é que é a viagem, mostrando os detalhes da viagem. Lógico que cada um com um perfil financeiro. Uhum. Tem gente que viaja duro, tem gente que viaja com muito dinheiro, tem gente que pega da pousada de R$1.000 a pousada de 15. E a gente está ali para poder aprender. E quando a gente está em constante aprendizagem, né? A gente, às vezes, quer replicar. Então, já cheguei em mesa com o cliente, do cliente já chegar com a explicação toda na ponta da língua. E o fato disso acontecer coloca em xeque se você é um bom profissional ou não. Porque, às vezes, o cara está consumindo tanto aquilo ali que ele já vai chegar sabendo. Se você não souber, ele vai pular para outro. Exato. E, assim, o cara, como cliente, está sabendo mais que você como profissional, alguma coisa está errada. Então, assim, você não está se dedicando. Você não pegou, às vezes, um gapzinho. E até aquela questão que eu falei. Às vezes a gente é massivo no treinamento, mas é um detalhe do treinamento que às vezes a gente deixa passar que o nosso cliente já está ciente. Cliente, esses dias me ligou de algo que eu ainda não me aprofundei, que é o Minha Casa Minha Vida feito por um banco privado. Ainda não me aprofundei, não tive tempo, mas eu vou ter que em algum momento me aprofundar sobre isso, porque pode ser argumento de venda em algum momento. E se a gente não trabalhar... esquece. E isso acho que é para tudo, né, gente? Com certeza. O mercado imobiliário hoje, para você, ele é meritocrático? Cara, eu acho que a gente sempre brinca, né? Todos os lançamentos. Passarinho que acorda cedo, bebe água limpa. Eu fiquei 4 meses com VGV baixíssimo para trabalhar o lançamento do Oasis. E graças a Deus me destaquei. Entendi o produto, comprei o produto... E acho que foi mérito, de fato, eu ter me destacado. Poderia acontecer de eu chegar no lançamento do Oasis na época e não me destacar? Poderia. Isso acontece. É do mercado. Às vezes o mercado não está para você. Às vezes acontece. Às vezes falta jejum e oração, como eu costumo brincar. Mas sim, gente, às vezes acontece. É uma sorte... tá ali. Pô, às vezes, por mais que você trabalhe, por mais que você se dedique, às vezes a coisa não acontece. Graças a Deus, hoje... minimamente tem acontecido, mas se você é meritocrata em relação a isso, quem se dedica, quem vai atrás, às vezes o mínimo acontece, às vezes você trabalha para fazer 15 vendas, às vezes as 15 não acontecem, mas aquelas 3, 4 vendas que você conseguiu fazer, já fez um mês ali, e se você tiver uma inteligência, você vai multiplicar aquilo ali, porque não adianta às vezes a gente botar um dinheiro no bolso significativo, não reinvestir, não trazer um tráfego pago,
por mais que hoje a nossa imobiliária tenha esse trabalho de distribuir leads, até mal acostuma a gente, né? Quando eu entrei na corretagem, eu com 2 meses eu botei dinheiro de campanha. Tirei dinheiro de campanha que eu não tinha e fiz venda desse dinheiro de campanha. Na época foi R$200 para ganhar 2, 3, nem lembro quanto foi, tem muito tempo. Mas quando a gente entende que se a gente investir na gente, quando a gente coloca um dinheiro de campanha, a gente está investindo na gente, no nosso ganho, no nosso profissional, porque você acaba maximizando o número de clientes que você atende, você começa a entender como é que é o atendimento, você começa às vezes a aprender com o seu próprio erro e em cima disso você começa a virar as vendas. E quando você começa a entender isso, você vai fazendo a máquina girar. Você ganha 10 e reinvisto 2. Tem lugar que você ganha 10 e você tem que reinvestir 7 para poder ganhar mais 10. Tem muito ramo aí, tirando a agiotagem, né? Brincadeiras à parte, mas... Polêmico. Crédito privado, crédito informal. Então, assim, quando você tem um ramo que às vezes com um lead de R$15, você faz uma venda para ganhar 15 mil, que acontece, e você não reinveste nisso, desculpa, mas você está sendo um idiota. Que você ganha 15 mil e não reinveste o dinheiro. Tudo bem que a gente entende, às vezes a gente tem conta para pagar, sonhos a realizar, mas, cara, pega 10% desse valor, pega 5% desse valor, reinveste em campanha, reinveste em você, reinveste em roupa. É muito importante estarmos bem vestidos, é muito importante a gente aprender a falar, a se portar, até porque hoje a gente trabalha com a nossa imagem. Se a gente, dependendo da situação, se a gente não estiver bem arrumado, a gente não precisa estar com roupa de grife, a gente precisa estar bem arrumado. Tem gente que confunde você tá bem arrumado com você tá usando uma roupa de marca. Já teve situação de eu ver gente no stand com roupa de marca velha. Qual o sentido de você tá com a roupa toda desgastada? Mais fácil às vezes usar o básico bem feito. Hoje você tá aí com uma blusa branca, uma calça preta, um tênisinho limpinho, você tá bem arrumado. E você não precisa gastar muito para se arrumar. Então a gente tem que entender o nosso game e usar isso a nosso favor. Com certeza. Porque o que eu reparo muito no mercado imobiliário é que hoje o cliente, ele às vezes... Tem um cliente que ele vem direcionado para um produto específico, mas tem um cliente que ele chega para você e fala assim, então, eu tenho isso, eu quero ter esse retorno, o que você me indica? Né? E como você já falou sobre a forma que você se apresenta, a forma que você conversa com o cliente... Oi? A forma que você se apresenta, a forma que você conversa com o cliente. Né? Porque eu estou reparando muito que o cliente ele procura mais um personal. Né? Um cara que pode dar uma luz para ele do que aquele cara que aquele imóvel específico. Hoje você acha que o cliente ele compra mais o quê? Na sua opinião, tá? Ele compra mais imóvel ou ele compra mais a confiança? Cara, depende. Tem cliente que eu vendi um apartamento de praticamente 1.400.000. O camarada olhou, em 10 minutos e falou, tá visto, eu quero esse apartamento. E já teve apartamento de 200 mil, que a pessoa olhou de novo, olhou mais uma vez, ficou receosa de assinar o contrato, e quando ela assinou o contrato, ela veio aos prantos. Porque era o sonho dela. O apartamento de 1.400.000 também era o sonho do amigo que pagou 1.400.000. E era tão sonho quanto o de 200 mil. Sendo que são pessoas diferentes, emoções diferentes. Então, assim, depende. Já teve situação do cliente virar para mim, cara, confio muito em você, vou fechar. Obrigado por transmitir essa confiança. Já teve situação do cara olhar, eu tinha aquilo ali e ele pagou. Aí é questão da oferta e da demanda. Só tem um apartamento, tem concorrência, vou dar meu jeito e vou comprar. Então, acho que a gente, como corretor hoje, a gente tem que estar sempre se reinventando, porque esse tipo de cliente aparece toda hora, os dois. O da emoção, o da razão, o que chora preço, assim como qualquer mercado, né? O desconto no Pix é mais barato do que no prazo. E a gente, primeiro passo é entender o nosso cliente. Eu sempre deixo o cliente falar. Não adianta eu, como corretor, eu não estou num podcast aqui falando pra caramba. Eu tenho que deixar o cliente me passar o que ele quer. Às vezes eu estou mostrando apartamento para um casal onde a esposa quer uma casa e o esposo quer um apartamento. E aí?
Como é que a gente faz nessa negociação? Alguém vai vencer essa batalha. Geralmente é a esposa, a gente sabe disso. Geralmente é a esposa. Mas eu tento entender e mostro, eu vendo imóveis, independente de qual imóvel, eu mostro o ponto fraco e o ponto ruim das duas negociações. Às vezes eu perco a negociação naquele momento, Thiago fica para morrer, por excesso de sinceridade. O que vocês estão buscando? O cliente vai falar para mim o que ele quer e eu vou falar, infelizmente eu não posso te ajudar. E essa sinceridade transmite confiança. E em cima disso, cara, gostei tanto que eu vou deixar você achar isso para mim. Porque o outro corretor insistiu tanto em me vender algo que eu não queria, que está me irritando. Você não. Deve estar deixando que eu sou rico, né? Porque eu fico naquela de vou deixar você entender, vou tentar entender primeiro, para depois te ofertar. Obviamente eu vou falar sempre os prós e contras. Hoje temos 2 produtos, não são rivais, mas já teve um vídeo polêmico do Matheus, onde ele falou de Golden Gate. Fica com vergonha não. Golden Gate e Jardins. Já me perdoaram já. Já te perdoaram? Graças a Deus, né, cara? Deus é bom. Golden Gate e Jardins. Eu adoro os 2. Eu moraria nos 2. Um por cada motivo diferente. Eu acho a área de lazer do Golden Gate maravilhosa. Eu adoro a portaria dos Jardins. As 2 saídas. Eu acho a varanda do Iotim melhor do que muita varanda de Nova Iguaçu. Do Iotim, de 102 metros. E eu gosto, eu moro em apartamento, eu gosto de estar na minha varanda, eu gosto do conforto do apartamento. Teria uma casa? Talvez. Mas acho que o conforto do apartamento, de você ter ali, não se preocupar em ter que arrumar depois, é maravilhoso. Eu morei numa casa com um quintal imenso. Tinha uma jaqueira que eu tinha que varrer aquilo ali, cocô de cachorro. Só manutenção. E, cara, eu era criança preguiçosa, né? E não gostava. Então, assim, quando você tem esses 2 produtos, você entende? E eu mostrei os 2 produtos para o mesmo cliente no sábado. Eu falei, olha só, são 2 produtos diferentes. No Jardim você vai ter isso, no Golden Gate você vai ter isso aqui. Não adianta que não são 2 produtos iguais. A não ser que seja, por exemplo, o Oasis, que a gente tem o Oasis 1 e o Oasis 2, com a mesma metragem. Existem diferenças nos 2, são detalhes. Há 6 anos atrás, 5 anos atrás, no lançamento dos Jardins, até um pouco mais, né? Sim. O tempo que eu tenho de corretagem, não se falava de carro elétrico. Carro elétrico era uma aposta, era até uma maluquice, isso não vai dar certo. Quem vai andar de carro chinês? Tem BYD saindo pelo ladrão em Nova Iguaçu. Tu fica postando seus videozinhos na Mara Guimarães? Tem BYD saindo pelo ladrão em Nova Iguaçu, gente. E até pouco tempo atrás era algo impensável. Sim. Hoje os condomínios que podem se adequar estão se adequando. Você vai no Spring e já tem uns 5 carregadores. O Golden Gate eu não sei se tem ainda. Se já colocaram, no caso. Mas, por exemplo, o lançamento do Sky. O London não tem carregador, o Oasis não tem carregador, o Sky já tem 2 carregadores, 3 se eu não me engano. Então, assim, o mercado vai mudando. E, assim, o produto que às vezes tem uma coisa, o outro não tem. Isso aí não existe produto igual. Então, é a gente chegar para o cliente, entender, mostrar pró e contra e deixar ele decidir. Obviamente, ali a gente manda uma mensagem, dá uma atenção, porque se você não der a mínima atenção para o cliente, ele vai perguntar para outro e vai fechar com outro. E não adianta chorar depois, porque quem não dá atenção, perde. E Leonardo Muniz, para tua galera aí que está assistindo, para quem está querendo entrar na Agroimóveis, ou até mesmo para tua equipe que está assistindo, qual o legado como líder que você quer passar para eles? Cara, eu acho que... Vamos lá. O legado para minha equipe é... Ainda bem que vai ter corte, né? Não tá rindo? Antes de finalizar, vamos falar do almoço. Ah, cara. Ih, Vocês me prometeram uma... Acabou o tempo? acabou 1 hora já. Tempo. 1 hora já. 1h06:10. É mesmo, a gente falou da bolsa, né? É bom que o Léo faz muito corre para contratar. Aí Não corta essa do legado, fala só a parte do É, almoço. boa. Deixa eu fazer a pergunta do Luiz. tem algum imóvel específico para gente encerrar, Léo? Você quer falar? Peraí, tô ocupado. Leonardo, a gente não tem tempo. Tem algum imóvel específico para a gente poder Na encerrar? verdade, o que eu ia falar aqui é mais tipo assim, falamos de vários imóveis, inclusive esses imóveis estão prontos,
né? São opções que está com a Agroimóveis, tanto que a Agroimóveis trabalha com opções na Baixada e em todo o Rio de Janeiro de imóveis avulsos. Já que eu falo. Tu cobertura pro Versalhes não, né? Não, mano, cobertura de Versalhes. Depois a gente vê isso aí. Agora que eu gostei dessa merda aqui, vamos gravar de novo. Agora que o tempo acabou. Agora você pergunta, acabou que a gente falou muito da liderança e as oportunidades. E você, o que você vê de oportunidade no mercado hoje, Léo? Acho que eu pergunto a você. Então, pessoal, como hoje estamos aqui com o gerente do avulso da Agroimóveis, eu queria saber de você, Leonardo. Tá preparado? Volta aí, calma aí. Para, Ana, tô ouvindo tua risada. Então, pessoal, para aproveitar esse momento, estamos hoje com o gerente de avulso da Agroimóveis, que é o Leonardo, né? Então, Leonardo, me fala um pouco sobre as oportunidades que a Agroimóveis tem. Então, pessoal, para quem não sabe, né, o imóvel avulso, que a gente chama no mercado imobiliário, é o imóvel usado, o imóvel de terceiro. E o mercado de Nova Iguaçu hoje, dependendo do padrão de apartamento, tem uma pesquisa muito grande, principalmente imóveis na Mário Guimarães, imóveis nos Jardins, no Golden Gate, Residencial Springs, os imóveis mais antigos ali da Mário Guimarães, Vieira Solto, Ilha Bela, Aquamarine. Então, assim, aproveitar o gancho, né? Hoje nós trabalhamos com todos esses empreendimentos usados, casas de alto padrão. E hoje, né, até um gancho para os clientes que às vezes têm essa dificuldade, esse receio. Pessoal, clica aqui na nossa bio, chama a gente no nosso Instagram, entra no nosso WhatsApp, chama o nosso amigo blogueiro Inácio, que é um cara que está hoje bombando no mercado imobiliário. E assim, anuncia com a gente. Os últimos imóveis de alto padrão que anunciamos, praticamente um mês para venda, negociações lisas, a gente faz a aprovação de crédito, a gente faz o pós-venda, a gente inicia o processo com o cliente do início ao fim. A gente não deixa de dar essa atenção para o cliente, até porque, como eu falei no início, né, são pessoas que vão esbarrar com a gente agora no centro de Nova Iguaçu. Já pensou? Eu vou sentar para tomar meu cafezinho diário na próxima sessão, passa um cliente, o corretor que não me deu atenção ali. Não, eu quero que o cliente sente ali comigo, tome um café comigo e às vezes passe outras oportunidades, às vezes até em Barra Olímpica, Recreio. Então hoje, se você tem dificuldade de vender o imóvel, chama a gente aqui da Grow, imóveis nos Jardins, imóvel no Golden Gate, a gente vai fazer a avaliação, vai mostrar a realidade, com todo respeito a todo mundo tem um carinho, um zelo pelo seu imóvel. E às vezes a gente mostra que às vezes o preço está acima, às vezes o preço está abaixo, obviamente com estudo de mercado e em cima das últimas unidades vendidas. Acredito que a gente vai fazer um bom trabalho e sanar, não chama nem de um problema, né? Sanar essa questão que é a venda do seu imóvel e a compra do seu imóvel também. Isso aí. E chegamos ao fim de mais um episódio de Pod Grow. Acho que esse episódio aí ficou sensacional. O Léo aí mandou bem pra caramba. Aulas e Léo, pra gente encerrar tuas considerações finais, olha pra aquela câmera ali, manda um abraço, manda um beijo, joga um anúncio. Pode ficar à vontade. Deu um momento, brilha. Pessoal, queria agradecer a oportunidade de estar participando aqui do Pod Grow. Muito bacana, um bate-papo muito honesto, falando do mercado imobiliário, né? É bom para quem tem dúvida de como funciona o mercado imobiliário, quem tem interesse em ingressar no mercado imobiliário, quem tem interesse em trabalhar com a gente aqui na Grow. É esse clima que, ao mesmo tempo, a gente transmite a seriedade e a descontração, porque não adianta a gente estar muito sério, principalmente no nosso ramo, né? A gente não tem que ser uma pedra, por mais que às vezes a gente precise ser. Então, acredito que se hoje quer crescer como profissional no mercado imobiliário, ou se você tem interesse em mudar de área, não está satisfeito, quer ganhar dinheiro de verdade, chama a gente aqui na Grow, que a gente vai fazer o processo seletivo, vai entender e com certeza vai colher bons frutos, né? É isso. Especificamente, vocês precisam chamar o Leonardo Muniz, gerente da Agroimóveis. Tá contratando, então já chama lá na Agroimóveis, chama ele no link da bio dele também. Qual é o seu Instagram? Léo Muniz, corretor Léo Muniz. É isso aí. É isso aí, galera. Chegando a mais um fim. Muito obrigado para quem assistiu até o final. Muito obrigado a Agroimóveis estar proporcionando esse podcast pra gente. Tiago Macedo, nosso diretor. Obrigado, Léo. Obrigado, Estúdios Move também. Estúdio sensacional aqui em Nova Iguaçu. Aninha, que tá ali fazendo nossos cortes. Henrique também. Muito obrigado a todos. E é isso aí. Let's grow. Let's grow.